gente vai dar início aqui, tá? O professor Marcos, ele é licenciado em Física, tá? Ele trabalha no Colégio da Polícia já. Eita, meu vídeo tá pausado, vocês estão conseguindo me ver? Estão me ouvindo? Sim. Sim, para a gente normal. Tá bom, vai aparecer a mensagem aqui. Então, ele trabalha lá, ele já tinha conversado comigo, assim, que tem interesse em fazer coisas experimental, etc, tá? E ele hoje vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com o Arduino. Eu comentei com ele que eu queria que fosse uma coisa básica, não é aquele negócio de programação avançada, esses negócios, é falar assim, como é que instala, toda a máquina pega, quais os sensores que pode usar, o que é que tem de ferramenta, alguma coisa assim, mais básico mesmo, até para a gente ter noção da possibilidade de atuação com isso, tá? Aí, eu tinha falado isso, eu não sei o que é que ele preparou aqui, mas passar aqui a palavra aqui para o Marcos. Eu quero agradecer por ele ter aceitado aqui. Botei a batata quente aqui para os preceptores, para os meus mestrandos também, e todo mundo, assim, fazendo trabalho muito bom, tá bom? Então, Marcos, obrigado por ter aceitado, tá? A palavra aqui está contigo. Tá bom. Eu que agradeço, professor. Uma boa noite a todos. E o que nós trouxemos é justamente a proposta que o professor Micaías, né, nos lançou, né? Então, foi justamente aquilo que nós trouxemos hoje, né? As noções básicas, né, sobre o Arduino. Isso é a aplicação no ensino de física, né? Então, tá dando para ouvir tudo direitinho, né, pessoal? Nenhum problema não, né? Sim, tá tudo bem. O vídeo e o som. Ok. Está certo. Pois, nós vamos iniciar aqui fazer aqui o compartilhamento de tela. O compartilhamento também tá tudo certo, né? Sim, tá aparecendo bem aqui. Tá certo. Então, eu trouxe em PDF porque o meu editor de texto é diferente desse computador aqui, aí desconfigurou um pouco desse que eu estou usando. Mas eu trouxe em PDF aqui e deu certo. Aí a gente vai ver justamente essa proposta, né? Como o professor Micaías já mencionou, eu estou no Colégio da Polícia, o Disseu Mendes Arco Verde, há 5 anos, né? Então, nós estamos ainda iniciando, né? A gente vai começar a implantar essa questão da utilização do Arduino, né? Lá na escola. Nós não iniciamos por conta que nós iniciamos lá em 2019 e logo veio a questão da pandemia, né? Mas foi justamente nessa época da pandemia que eu comecei a estudar essa questão do Arduino, né? Durante os anos 2020, 2021. Nós fizemos um curso, né? Por conta mesmo da rede estadual, né? Secretaria de Educação. E a gente ainda não aplicou porque nossa escola também está em reforma. Nós recebemos o laboratório agora há pouco tempo, né? O laboratório de informática com os computadores, né? Ainda não tivemos assim, ainda não foi possível, né? Nós colocarmos em prática, né? Mas já estamos planejando tudo direitinho, né? Para poder colocar em prática e aplicar, né? Essa questão da utilização do Arduino no ensino de física. Então vamos iniciar aqui, né? A gente vai iniciar vendo o que é o Arduino e também o Arduino e o ensino de física, né? E ciências em si, né? A gente vai ver que é possível, né?
não somente na física, né, mas essa questão também da interdisciplinaridade, né? A gente vê que é possível aplicar em projetos, né, interdisciplinares. Então, basicamente, esses três aspectos, né? O ensino por projeto, né? A gente vai ver que é possível elaborar projetos e que eles são interdisciplinares, né? A partir do Arduino, a gente pode elaborar esses projetos. Iniciando, né? O que é o Arduino? A dificuldade é iniciar um projeto para uma aplicação específica, né? Então, essa é a dificuldade inicial, geralmente, de um projeto, né? Assim, quando se pensa em resolver alguma demanda, então, começar é a parte mais difícil, né? Muitas vezes a pessoa não tem ali uma base, não tem nenhum tipo de iniciativa, ele não consegue iniciar porque não tem ali uma ferramenta, né? Então, em 2005, né, um grupo de pesquisadores italianos perceberam essa necessidade aí que a gente está mencionando, né? A necessidade de criar um dispositivo que possibilite a criação de sistemas autônomos de forma mais simples. O resultado foi o Arduino. Então, já vimos que foi criado lá na Itália, né, em 2005. Então, esse grupo aqui de pesquisadores, né, eles iniciaram justamente essa empreitada de fazer um dispositivo que pudesse propiciar, né, para as pessoas iniciarem seus projetos, mas já com uma base ali tecnológica, né, já ter algo de tecnologia no seu projeto, né, uma forma ali de iniciar o seu projeto. Então, tinha que ser algo, né, que criasse sistemas autônomos de forma simples. Então, um sistema ali que você pudesse programar e ele fazer algo ali e que fosse simples. É porque a gente vê muito isso, né, nos robôs, né, na parte da robótica. Só que é algo complexo para quem não é da área, né, para quem não é formado ali em engenharia elétrica, né, ou na parte mesmo de robótica, é algo muito complicado, né? Então eles queriam ter isso, né, essa ferramenta que possibilitasse a criação de projetos, né, projetos que demandassem tecnologia, mas de forma simples. Aí o resultado foi o Arduino. Então esse foi o resultado do projeto, né? Só um momento aqui. A gente vai ver aqui. Então, o que é o Arduino em si, né? Vamos ver. No próprio site, ele traz uma definição, né? Que é uma plataforma, né, open source de prototipagem eletrônica, com hardware e software flexíveis e fáceis de usar, destinado a artistas, designers, hobbyistas e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos. Então, a gente vê que o Arduino em si não é somente um hardware, né? Mas ele é uma plataforma. Ele tem ali o hardware, tem software e tem outras aplicações já que estão criando, né, com essa questão aí a gente vai ver que ele já está expandindo, né, para a questão do IoT, né, a internet das coisas, né. Então o Arduino ele está já se expandindo para essa área também. Então ela é uma plataforma, né, open source, ou seja, o código dele é livre, né, do Arduino. Então, é código aberto, né? Qualquer pessoa, né, que entenda de tecnologia e queira, por exemplo, construir o seu Arduino, né, e comercializar, pode, né? Usando o código, né, ele só faz as modificações, ele pode criar ali a sua placa, né, e o seu código, né, ou seja, a sua plataforma. É um código livre, né? Não é de domínio privado. E inclusive já existem, né? Existem outras plataformas, né, do Arduino, só que não é com o nome Arduino, é com outros nomes, né? Então já existem outras plataformas. E aqui diz que o software é flexível e fácil de usar, né? A gente vê que ele é destinado a artistas, né, designers, então pessoas que trabalham, né, com várias áreas, né?
Porque logo vem na nossa mente, quando fala em Arduino, né, em questão de tecnologia, vem a parte só da robótica, né? Mas não, ele está associado ali, né, a pessoas que trabalham, né, com a arte, né, com a questão cenários, com pessoas que trabalham com arquitetura, com várias outras áreas que a gente nem imagina que demanda ali a questão da tecnologia, né, do Arduino em si, por exemplo, né? Então, é algo que é muito abrangente, né, o uso do Arduino. Então, vamos iniciar, né, com a apresentação aqui do que seria, né, do que é o Arduino. Então, a gente tem aqui uma placa, né, o hardware, o Arduino Uno. Basicamente, aqui é a primeira placa, né, do Arduino, a que é mais comercializada atualmente, né, o Arduino Uno. Então, eu vou apresentar os componentes dela direitinho mais na frente, né, mas tudo parte daí, dessa placa. Inclusive, eu trouxe uma aqui também. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo visualizar? Vou ligar aqui. Tem... Para vocês verem direitinho aqui o tamanho. Que aí a gente não tem noção, né? Então, essa aqui é uma placa do Arduino. E também tem a parte aí do software. Esta aqui é a IDE do Arduino. Ou seja, aqui é a parte onde você vai criar o código, né? Aí alguém pode pensar, já começou aí a parte difícil, né? A parte chata. Não, mas ele não é complicado de usar, né? É só questão de se familiarizar, né, com comandos. Aí depois tudo se torna mais fácil, né? Aí é só uma questão de criatividade depois. Mas é só ir se familiarizando com alguns comandos, né? A gente vê que aqui na ideia do Arduino, a gente tem duas partes, né? Temos aqui essa primeira, ó, void, aí tem setup, temos aqui embaixo void loop. Então, essa primeira, void setup, a gente vai colocar ali, dar o nome para cada saída, né? Para cada saída que eu digo, são esses vários pinos aqui. Acho que vocês estão vendo direitinho. Temos vários pinos aqui, ó, entradas, né? Elas são saídas e entradas. Então, a gente vai dar o nome para elas, né? Dizer o pino número 10, né? O pino número 7. Vocês conseguem ver direitinho a numeração aí nessa plaquinha? Sim? Sim. Conseguem. Então, temos aí, ó, ela é toda numerada, né? A plaquinha do Arduino. Então, essa parte aqui, né, que eu estava mostrando, do setup, né? É basicamente dar o nome ali para cada pino, né? Dizer qual é o pino, se ele vai emitir sinal ou se ele vai receber, né, um sinal. Então, basicamente essa é a primeira parte. A segunda, aqui, ó, void loop. O loop é basicamente o programa em si acontecendo, né? Temos aqui uma linha, né? Essa primeira linha, ó, digital write, escrito aqui, né? Aí tem o nome LED. Então, a gente sabe que aí é um LED que vai estar recebendo esse comando, né? Aí tem o comando aqui na frente, high, ou seja, ligado, né? Aí embaixo tem delay, aí tem 1000. Aí esse LED está ligado por 1000, aí esse 1000 é microsegundos, né? A gente sabe que a unidade que o Arduino usa é o milissegundo, né? Então, 1000 milissegundos é 1 segundo, né? A milésima parte de 1 segundo vezes 1000. Então, o delay de 1000 milissegundos. Então, isso aqui quer dizer que esse LED vai ficar ligado por 1 segundo. Aí aqui embaixo tem digital write, aí tem LED, aí tem low. Ou seja, desligado, né? O LED está desligado. Aí tem o tempo aqui, ó, delay. Tem 1000 novamente embaixo, né? 1000 milissegundos. 1 segundo. Então, esse pequeno código, acho que é de fácil compreensão, né? Você vê que o LED fica ligado por 1 segundo e desligado por mais 1 segundo. Aí é um loop, né? Por isso que não é void loop.
ele fica repetindo, aí ele volta de novo para cá, para o começo. Fica ligado por 1 segundo, desligado por mais 1 segundo. Então, essa parte aqui, né, da ideia do Arduino, ela fica repetindo. Ela fica dizendo o que o LED vai fazer. Fica repetindo o tempo todo. E essa parte de cima, a void setup, ele vai dizer, né, que se o pino, né, é de saída ou é de entrada de sinal, né, de energia. Então, basicamente, esse é o software, é a ideia do Arduino. Aí tem alguns comandos aqui, né, aqui em cima, ó, tem esse primeiro, né, que é compilar. Compilar é uma verificação, o programa vai ver se não tem nenhum termo escrito errado, se não tem nada em comum. E temos o segundo aqui, essa setinha, que é gravar. Ele vai gravar o programa no Arduino. Aí ele fica gravado, né, lá no chip, né, do Arduino. Aí ele vai ficar executando. Depois disso, você pode desligar ele do computador, porque já vai estar gravado, né, no Arduino, né, no microcontrolador dele, né, já vai estar tudo gravado lá. Então ele vai ficar executando esse código, né, que nós mostramos aqui, por exemplo. Aí aqui a gente tem... Mais tarde eu vou voltar um pouquinho aqui no código, né, na placa, de vez em quando, para a gente ir entendendo direitinho, vocês entendendo essa questão aí dos sensores, né, e a relação entre o software e o hardware. Então a gente tem aí vários componentes eletrônicos, né? Então o Arduino, ele é a base, né, e nele podem ser conectados diversos, né, sensores, né, o professor Michael até mencionou, a gente vai conhecer, né, os sensores que vão estar transmitindo a informação ali para o Arduino, né? E através do código o Arduino vai transmitir o sinal para outro aparelho, né? Outro objeto executar uma determinada tarefa. Então a gente tem vários aí, né? Eu vou mencionar alguns aqui, mas todos eles podem ser conectados aí no Arduino. Voltando aqui para a questão, né, da plaquinha do Arduino. A gente tem aqui, primeiramente, né, o 1. Vou mencionar ela aqui um pouco mais de forma detalhada, né, para a gente passar para os sensores. Esse primeiro aqui é o microcontrolador do Arduino. É aqui que fica gravado aquele código, né? Aquele código esse código aqui que nós mostramos, né? Quando a gente clica aqui nessa setinha, ela vai e grava o código aqui, no microcontrolador. Como eu disse, a partir daí, ele já fica gravado, né? Você pode desligar, você pode... Deixa eu fazer uma pergunta. Pode, vontade. Quando você grava no microcontrolador, tem que ser um de cada vez ou ele pode gravar mais de um? É um de cada vez. Aí você tem que salvar no computador em outro canto também, né? Sim, você tem que ter os códigos, né? Por exemplo, se tem outra tarefa, né? Você não quer acender um LED, né? Você quer fazer que ele execute outra tarefa, aí tem que ser outro código. Aí ele fica no computador, lá mesmo no software do Arduino. Aí a gente tem que apagar o microcontrolador que estava para colocar o novo, né? Sim, exatamente. Aí, inclusive, tem esse botãozinho vermelho aqui, ó, o reset. Quando você aciona esse botão, ele faz o reset e você pode gravar outro código no Arduino, né? Então, ele só executa um de cada vez, né? Existem outras placas, né? Tem o Raspberry Pi, só que é uma outra placa que, na verdade, o Raspberry Pi ela não é só um microcontrolador, né? Um microprocessador. Ela grava, né, os códigos, ela tem um sistema operacional em si, né? Mas o Arduino em si, ele só grava um de cada vez mesmo. Aí a gente tem também aqui o 2, né? A gente tem essa segunda parte aqui do circuito. Ele é um conector USB. O conector é desse tipo aqui. Vou ver aqui se dá para ver direitinho. Desse tipo aqui. Aquele de impressora. A gente tem duas. A gente tem essa daqui, né? Que entra no computador.
esse USB, a gente tem esse outro tipo aqui, é aquele que é mais utilizado em impressora. Então, o Arduino ele recebe essa entrada aqui. E essa entrada serve tanto para energizar a placa, né, de 5 volts, né, e a placa fica energizada e ela consegue energizar também os sensores, né, os sensores ficam energizados usando a energia que vem do computador, né, a corrente que passa do computador diretamente aí para a placa, né, ela passa por sensores também. Então, tudo é a partir daqui, ó, desse conector USB. Mas, para fazer um sistema, depois você pode desligar do computador, só que você tem que ter uma fonte externa, né? Aí entra aqui, né, esse controle de alimentação aqui, né? Ó, conector de alimentação, esse número 7. Então, se ele estiver desligado do computador, aí tem que estar ligado aqui, ó, o conector, aqui, número 7. Ele suporta até 20, diferença de potencial até de 20 volts, né? Pode ser conectado nele. E nós temos aqui o número 3, né? O número 3 são os pinos de entrada e saída. A gente tem aqui 6 pinos, né, aqui embaixo, onde eu estou apontando. E nós temos 13 pinos aqui, 14 pinos aqui em cima. Esses pinos aqui embaixo, eles são analógicos. Ou seja, eles podem, entre 0 e 5 volts, né, eles podem receber diversos valores, né? Eles podem receber aí 0,1, 0,2 volts, valores, né, decimais. Agora aqui nós temos os pinos digitais, esses de cima, que também tem o número 3, né? Esses aí só recebe ou é 0 ou é 5, né? Ou ele está ligado ou desligado, né? Então é aquela questão, né? Ou é tudo ou nada, né? Se ele estiver conectado em 5 volts, né? Ou é 0 ou 5. Agora, os analógicos, não. Os analógicos são diversos valores, né? Por exemplo, um carrinho, né, que você quer controlar ali a velocidade. Você tem que ligar em um pino analógico, né? Porque a velocidade vai atingir vários valores, né? Se ligar no digital, aí ele ou liga de uma vez, né? Ou ele desliga o motor, né? Ou liga ou desliga. Aí não tem um controle de velocidade, né? Por exemplo. Então, a gente tem aí esses pinos. Temos aqui o número 4, né? Esse 4 aqui são os pinos de alimentação. Então, a gente tem aqui vários pinos, né? São várias opções. Temos aí uma de 3 volts, 5 volts, né? Temos esse GND. GND é o potencial zero, né? Podemos dizer assim. Então, você pode escolher aqui qual é a diferença de potencial, né? Que o sensor vai receber através desses pinos número 4 aqui, certo? Esse conjunto de pinos. No 5 é o botão do reset, que eu já até mencionei, né? Que você pode resetar aqui o chip. O 6, né? Deixa eu ver onde é que está. Ah, o 6 aqui. Basicamente, o 6 é o conversor, né? É aquele que vai fazer a tradução do código, né? Do computador para o chip. Então, é ele que vai fazer ali a tradução do código para gravar no chip. E, por último, o número 8, aqui a gente tem aqui um LED, né? Esse LED aqui só vai dizer que a placa está ligada ou desligada. Se ele estiver aceso, a placa está energizada, né? Ela está funcionando. Se estiver apagado, não. E o 9 esse 9 é um LED. É o LED número 13, né? Então, se você não tem um LED e quer fazer um experimento, né? Fazer um LED piscar a cada 1 minuto, né? Você não tem um LED externo. Você pode usar o LED que já vem instalado no próprio Arduino, que é esse LED, esse número 9 aqui. É um LED que já vem no Arduino. Então, você pode testar. Ele fica conectado no Arduino. É um LED interno, né? Só para questão mesmo de teste. Testar um código, por exemplo. Então, aí são os componentes do Arduino. A princípio, é muita informação, né? Mas com o tempo, rapidamente a pessoa consegue se
o aluno, né, consegue se familiarizar com cada componente. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Tem um sensor acionando uma luz com Arduino, para a gente entender aqui direitinho. Então, a gente tem aqui esse sensor e temos aqui uma lâmpada e temos um outro componente aqui que é o relé. Acho que alguns de vocês conhecem, né, o que é um relé. E vou explicar também o que é, como o funcionamento, né, e como a gente pode aplicar isso no ensino de física. Então, vamos observar aqui que o sensor ele está conectado, né, o fio preto e o vermelho, em 5 volts. Um deles está no GND e o outro está no 5. Então, o sensor ele está energizado, né? Um dos fios do sensor, esse azul, está conectado no Arduino. Então, quando o sensor, esse aqui é um sensor de presença. Quando ele detectar, né, a presença de alguém, ele vai enviar um sinal para o Arduino, através do fio azul, né? Porque o sensor está energizado, aí ele vai enviar um sinal. 5 volts, né? Só que ele está ligado na porta digital, né? Então ele vai enviar 5 volts para o Arduino. Quando ele enviar o Arduino, ele, através desse fio amarelo, ele vai enviar um sinal para o relé. A gente tem esse relé, esse azul aqui, né? Então ele vai enviar um sinal para o relé, também aí de 5 volts, né? E o relé, ele é um interruptor, né? Ele funciona como um interruptor. Então ele vai acionar a lâmpada, né? Por exemplo, vai acionar essa lâmpada. Então, quando ele detectar a presença de alguém, ele manda um sinal para o Arduino, e o Arduino manda um para o relé. E o relé vai acionar a lâmpada. Aí você pode programar conforme quiser, né? Aí eu quero que a lâmpada fique acesa por 3 segundos, quando alguém passar, né? Então você vai escrever lá no código, coloca o delay, né? A questão de 3 segundos, né? Só que em milissegundos, né? Então, o relé vai permitir que a lâmpada fique acesa por esse intervalo de tempo, né? Ou então, se quiser por um tempo maior, aí ela permanece acesa por todo esse tempo. Então, o Arduino, o código, ele vai controlar, né, as funções que o relé vai exercer, né? Se ele vai fazer a lâmpada piscar, se ele vai, por exemplo, também abrir uma porta, né? No lugar da lâmpada, pode ser um motor que vai acionar, abrir ou fechar uma porta, né? Então pode ser também uma sirene, né? Uma sirene que vai acionar quando alguém passar, né? Aí o relé vai acionar essa sirene, né? Ele pode acionar diversos outros dispositivos, né? Porque o relé ele pode ser ligado em 220 volts, né? Pode acionar a rede elétrica, qualquer coisa, né? Qualquer outro dispositivo, ele pode estar ali acionando. Então aí é um exemplo, né? Uma aplicação. Aí como a gente aplica isso no ensino de física, né? Esse aqui é um projeto, ele não é tão complicado, né? Quando você vê o código dele, começa a olhar, estudar o código, você vê que ele é simples, né? O aluno até ele vai conseguir compreender, não vai dar muito trabalho, né? Mas aí entra a questão, né, do funcionamento desse sensor, né? Por que esse sensor ele envia esse sinal para o Arduino? Aí ele detecta a energia infravermelha. Aí entra a questão de começar a explicar para o aluno o assunto, né, das ondas, da emissão de radiação ali infravermelha. Então é possível estar mostrando, né, o que esse sensor percebeu, né? É sensor de presença, né? Mas como assim só de presença, né? Então eu até trouxe um aqui, né? A gente desmonta ele, mostra dentro os componentes do sensor e pode estar explicando, né, para o aluno. Ele tem umas regulagens de... Vou ligar aqui, vou tirar aqui para me ver se vocês... Aqui. Você consegue regular a distância, né, que ele percebe. Tem alguns pinos. A gente pega uma chave e consegue regular a distância. Por exemplo, eu quero que ele perceba tudo aquilo que está a 1 metro, né? Ou a 2 metros. Aí eu vou fazer aqui, né, eu vou regular essa questão aí da distância, né? Então, a gente vai
introduzindo essa questão do assunto, né? Mostrando a parte da física aí que está envolvida, os assuntos da física envolvidos nesse sensor. Então, temos aí o infravermelho, né? Aqui é um exemplo do circuito mesmo montado, né? A gente tem o sensor PIR, conectado a um Arduino, e o Arduino conectado ao relé. Esse relé é acionado com 5 volts, né? Como eu já mencionei. Aí, até mesmo o funcionamento do relé, através dele, é possível abordar alguns assuntos, né? Por exemplo, eu trouxe aqui rapidamente o funcionamento do relé. O relé ele possui uma bobina dentro dele. Uma bobina que fica ligada, essa bobina fica conectada no Arduino. Então, quando passa os 5 volts, né? Temos aqui esse sensor, né? O sensor PIR, o sensor de presença. Quando ele envia o sinal para o Arduino envia 5 volts por relé, né? Ou seja, ele envia o código dizendo se esses 5 volts vai ficar piscando a cada 1 minuto, ou vai dizer a cada 1 segundo, não sei. Depende da programação. Então, essa corrente vai passar aqui nessa bobina. Aí vai gerar um campo magnético. Com esse campo magnético, ele vai acionar uma chave, né? A chave tem aqui ligado e desligado. Então, ela vai conectar, né? Como um interruptor mesmo, né? Só que aqui é um interruptor que funciona a partir de um campo magnético, né? O campo magnético vai atrair o interruptor para o outro polo e ele vai ligar, ou então desligar, né? O circuito externo, né? Que no caso seria a lâmpada, né? Ou a porta, né? Pode ser uma porta que funcione, né? Com a presença, né? Com o sensor de presença. Então depende do que ele vai acionar aí. Então, a partir do funcionamento do relé, pode-se explicar a questão do campo magnético em uma bobina, a diferença de potencial e vários outros assuntos aí da física, né? A gente pode, da parte do eletromagnetismo, a gente pode estar abordando, né? Porque o interessante é entender como funciona, né? Os componentes, como funciona cada sensor, cada dispositivo. Essa é a parte mais interessante, né? Porque só ver ali o componente funcionando é uma coisa, mas entender ali o funcionamento interno, né, os fenômenos físicos, aí é que é a parte mais interessante mesmo para o aluno. Eu trouxe aqui também um exemplo, né? Ele está conectado aqui no protoboard, tem uma pequena buzina, né? Isso aqui chama de buzzer. Essa buzina aqui, só para você entender o tamanho dela, é pequena. Eu vou deixar essa lâmpada ligada mesmo. Então tem uma pequena buzina, ela fica emitindo, né, um bip. Depende aí no caso, em vez de ser a lâmpada, né, nesse caso aqui seria a buzina. Então, quando o sensor percebesse, né, ele iria dar um bip. Um outro sensor, né, o sensor aqui ultrassônico HC-SR04. Então, esse sensor ultrassônico, trouxe também aqui, eu tenho um, para você entender o tamanho do sensor, né. Sensor ultrassônico, estou quebrando aqui, ó. E como ele funciona? Eu coloquei aqui duas aplicações, né? Medir distâncias, detectar obstáculos. Duas aplicações aí do sensor. Então, coloquei aqui o desenho, né? Um dos polos do sensor, ele emite os ultrassons. O outro recebe. Aí, depende do intervalo de tempo, né? Com que o outro sensor recebeu, né? O de emissão e o outro que ele recebeu o sinal, né? Então, ele emite aí os ultrassons, né? Aí eu coloquei
contorna, passa por cima, né, de algum obstáculo. Então, depende do código. Ele vai criar um código e aquele código vai fazer com que a partir de determinada distância, né, do objeto, ele execute tais determinadas tarefas, né? O motor dele o Arduino vai ordenar ali um sinal para o motor e o motor vai executar tais tarefas, né? Converter à esquerda ou à direita, não sei, né? Depende aí do obstáculo, né? Então é utilizado em projetos assim, né? Olimpíadas de Robótica. A minha irmã criou um sensor, ela trabalha com robótica também, né? Só que ela é da área de matemática, e ela criou um sensor de ré, né? Então, o sensor de ré com Arduino, ela usa um sensor ultrassônico, só que foi outro, um mais preciso do que esse aqui, né? Ou melhor, mais preciso não, que tem um alcance maior. Então, ela criou um sensor de ré e a determinadas distâncias, né, o sensor começava ali a dar um bip, né? Se tivesse a 1 metro, né, por exemplo, da parede, né? Pode ser instalado em um carro, né? Se tiver 1 metro da parede, um carro que não tenha, né, sensor de ré. Então, ao metro da parede, ele começa, né, a acionar ali um bip, né, um determinado som, ou acender uma luz, né, ou até mesmo um display, né, se quiser instalar um display, como esse aqui, né, por exemplo, se você quiser instalar no automóvel, aí instala o sensor ultrassônico, né, só que um de maior alcance. Esse aqui, o alcance dele não é tanto, de 1 metro, 2 metros, não. Você pode ter um display dentro do carro que diz a que distância você está de uma parede, por exemplo, né, ou de outro carro, né, que esteja na sua frente. Pode instalar um sensor à frente, né, do carro. Então ele pode dizer ali a quantos metros, a meio metro, né, você está de distância. Então são diversas as possibilidades, né? Vai mais a questão aí da criatividade. Tinha algo que ia falar sobre esse sensor de me esqueci. Mas basicamente é isso, né? Então, é uma pergunta, nada. Não, né? Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar aí. Deixa eu voltar aqui. O sensor, temos aqui um higrômetro. Então, ele é um sensor de umidade de solo, né? Então, esse sensor aqui, ele detecta a umidade. E diferentes níveis de umidade, né? Ele não detecta somente se o solo está úmido ou se está seco. Não, né? Ali ele pode ser graduado. Como eu até mencionei, né? Temos as portas. Coloca aqui 9. Temos as portas analógicas, né? Temos aqui. Ou melhor, essas aqui de baixo. São as portas analógicas. E elas têm diversos níveis, né? Então, depende, a umidade, né, pode estar em, não sei, né, depende do solo, pode estar ali em 30%, 40%, né? Ou então o solo pode já não estar mais absorvendo água, né? A umidade já estiver em 100%, né? Então a água já não está mais. Então vai depender aí, né? Você vai no código escrever aqui a que nível, né, de umidade ele vai acionar. Então, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Coloquei que ele está inserido em uma planta, né, esse sensor. Então, por exemplo, se o solo, né, aqui, o adubo, estiver com a umidade muito baixa, né, estiver tudo muito seco, então ele pode acionar uma pequena bomba, né, que esteja conectada. O relé pode acionar a bomba e a bomba pode irrigar o solo. Aí, quando a umidade estiver lá no nível, né, desejado, o sensor vai perceber e vai enviar um sinal para o Arduino. O Arduino ali, ele para de enviar o sinal, no caso, né, para a bomba, né, e ela vai cessar a irrigação. Então, esse sensor, ele funciona da mesma forma que os outros, né, só que no caso aqui é diferente a aplicação dele, né, mas todo sensor, basicamente, ele envia um sinal para o Arduino e o Arduino envia um determinado comando lá para um outro dispositivo. Então, aí,
a possibilidade, né, da interdisciplinaridade, um projeto interdisciplinar, né, com a biologia. Então, você pode ver plantas que necessitam, né, de mais água, plantas que necessitam de menos água, né? E aí vai, né? Depende aí do estudo, né, do assunto, de ver em qual área da biologia pode ser aplicada. Ô Marcos, o Mereu, ele levantou a mão, mas eu estou querendo fazer uma pergunta aqui. Esses sensores do Arduino são específicos dele mesmo, né? Sim, eles são projetados justamente para o Arduino. Ah, ok. Pode falar, Mereu. Obrigado, senhor. Não é porque eu só queria fazer um adendo, que eu lembro que logo antes da pandemia começar, em 2020, eu estava procurando o professor Maciel para entrar na iniciação científica, e ele estava com uma pesquisa, acho que na iniciação científica dele, de usar Arduino e método de 4 pontas da física elétrica para ajudar na criação de peixe, lá no setor agrícola da UFP. Sim. Aí, falar sobre essa interdisciplinaridade foi um pouco interessante, porque eu lembrei dessa época aí. Sim, Era interessante o projeto dele usar o Arduino para aquilo. Ele já até me explicou um pouquinho, me deu um Arduino para eu tentar mexer um pouco. Eu acabei não conseguindo mexer porque eu comecei a trabalhar com outras coisas, entrei no PIBID e tudo mais. Mas era bem legal o projeto dele. Sim, exatamente. Aí, como eu disse, várias áreas, né, ali da agronomia, podem ter essa aplicação, né, dos sensores. Cada sensor vai medir ali uma determinada característica, né, não sei se for do solo, né, tem ali a umidade, tem temperatura, né, inclusive eu vou até mencionar um outro aqui de temperatura também, né. Então, é muito interessante, né? Ele tem diversas aplicações, né? Então, tem aí a interdisciplinaridade, né? Aí tem aqui o sensor de temperatura, né? O TM-P36, né? Então, esse sensor é bem pequenininho também. Vou colocar ele aqui para vocês verem. Esse aqui é pequeno mesmo. Então, mas a gente conecta ele na protoboard e ele é um dos sensores de temperatura. A gente tem outro também aqui. Esse aqui, né, é o sensor de temperatura, só que ele é sensor também de umidade, né, umidade do ar. Então, a gente tem aqui, ó, a pessoa que instalou uma placa, um display que mostra a temperatura, né? O sensor aqui, ele consegue perceber a temperatura e ele envia um sinal para o Arduino. Então, em uma das portas analógicas, né? Aí vai dizer ali a temperatura, vai graduar ela em diversos níveis. Então, por exemplo, se a temperatura é 20 graus, né? Aí ele envia ali 0,2 volt, né? Se é 25 graus, aí 0, depende ali, né? Ele vai ter toda uma divisão, ele vai enviar uma diferença de potencial para o Arduino e o Arduino vai enviar para o display um determinado valor de temperatura. Aí, a partir daí, dessa temperatura, ele pode acionar um relé também, né? Por exemplo, quando chegar em 50 graus, aciona o relé. Por exemplo, pode ser nesse caso, esse projeto pode ser um sensor, né, para prevenção de incêndios, né? Por exemplo, se houver um incêndio, ele pode acionar o relé e o relé pode ligar uma bomba que venha a jogar água ali no ambiente, né? Se for questão de incêndio, né, algo desse tipo. Então, quando ele atingir determinada temperatura, né, ele envia esse sinal para o Arduino e o Arduino envia para o relé o outro sinal para ele executar uma tarefa, né? Abrir as portas, né? Ou algo desse tipo, né? Depende aí da criatividade, né? O que você quer que o seu projeto execute. Então, inclusive também, né, é muito interessante essa questão aí, né, da criação de peixes, né? Tem a temperatura da água, né? A temperatura, ela influencia muito no nível de oxigênio da água.
por exemplo, se a temperatura está muito alta, né, aí o oxigênio fica muito diluído, né, fica pouco, e para criar os peixes é complicado. Então, para manter um nível, né, de temperatura, né, para saber ali, então, se instalasse um sensor, né, de temperatura, é bem, vamos dizer assim, é necessário, né? E várias outras grandezas também, né? Tem a temperatura e tem outras aí. Vamos ver aqui. Aqui tem esse mesmo sensor, né, de temperatura. Ele é de temperatura e umidade do ar. Nesse caso aqui, ele está mostrando no display a temperatura de 27 graus e a umidade de 69%. Né? Então, dá para trabalhar com os alunos, por exemplo, né, a questão da umidade do ar. Por que que chove, né, quando a umidade do ar passa, né, de uma determinada porcentagem, né? Então, ali dá para trabalhar, né, a questão da pressão de vapor e vários outros assuntos, né, em relação à higrometria, né? Então, temperatura e umidade do ar e pressão, tem como trabalhar a partir desses projetos. Coloca ali para o aluno explicar, né, o porquê que aquilo acontece, né? Então, ali vai gerar ali uma curiosidade, né? Por que em determinadas porcentagens não chove, né? Em determinadas porcentagens de umidade do ar não chove, né? Então, vai depender dali o que você esteja trabalhando. Outro exemplo aqui é um bem conhecido, acho que a maioria de vocês conhece o LDR, né? É um resistor, né? Ou melhor, um reostato, né? De fotorresistência, ou seja, a resistência dele depende da luz, né? Por exemplo, se incidir a luz nele, a resistência dele aumenta, né? E fazendo com que passe uma corrente baixa, né? De baixa intensidade. Ou então, quando incide luz, a resistência diminui, né? Tem dois tipos de LDR. Tem aquele que quando a luz incide, a corrente aumenta, ou melhor, a resistência aumenta, né? E tem aquele que quando recebe luz, a resistência dele diminui, né? Aqui um LDR. E é possível trabalhar, né, os conceitos aí de resistência elétrica, diferença de potencial. É possível utilizar um multímetro para medir ali a corrente. Ensinar os alunos, né, usar a primeira lei de Ohm para poder calcular, prever, né, qual será a resistência nesse dispositivo, né, no LDR, qual é a resistência dele, né, sendo que passa tal corrente, né, quando ele é submetido a uma determinada diferença de potencial, né. Então, o aluno vai ver ali que a resistência varia, né, para entender a ideia de um reostato, né. Então, aí é o LDR. Aqui a gente tem o LDR, né, em uma placa aí em uma protoboard, né, e no Arduino. Então, o LDR, por exemplo, né, deixa eu ver se tem ele aqui. Ele pode ser inserido em um circuito. Nesse exemplo aqui, quando a luz, né, por exemplo, atinge o LDR, aí nesse caso aqui, a resistência dele aumenta, né? A resistência aumenta, ele deixa de mandar sinal para o Arduino. E o Arduino vai deixar de mandar sinal para o relé, e o relé apaga a lâmpada, né? Então, aí você pode fazer, né, o contrário, né? Então, depende aí do sensor. Então, você pode ter um sensor que, por exemplo, se você vai viajar, né? Vai viajar e quer que as lâmpadas, à noite, elas acendam, né? Quando escurecer, né? Quando chegar à noite, você quer que as lâmpadas da sua casa, as lâmpadas de fora, por exemplo, né, elas fiquem acesas. Aí tem esse sensor, né? Um fotossensor. Quando ele perceber, né, que ali a incidência de luz, né, reduziu, ele vai acender as lâmpadas através do relé, né? O Arduino vai mandar um código por relé e vai dizer as lâmpadas fiquem acesas, né, pode ser uma determinada quantidade de tempo, ou então pode deixar ele aberto, né? Quando voltar, né, quando amanhecer o dia,
quando voltar a incidência de luz, aí o relé volta a cortar a corrente, né? Interromper a corrente na lâmpada. Então, a gente tem aqui um resistor, né? Esse resistor está conectado no LDR, porque a resistência do LDR pode chegar a zero, né? Vai de zero até um determinado valor. Aí, se ela chegar a zero, aí não pode, né? Porque o Arduino vai entrar em curto-circuito. Vai ficar ligado aos 5 volts com o GND, né? Que é o dispositivo de diferença de potencial zero. E assim você pode programar para diversas outras coisas, né? Para os mais diversos aí. Depende da criatividade, né? O que você quer que seja acionado, né? Então vai depender muito da criatividade. Mas o princípio para todos os sensores é o mesmo, né? Então eu trouxe aqui também a questão do ensino, né? Por projeto, né? Primeiramente, instigar o aluno, né? É importante a resolver uma determinada demanda, né? A gente pensa aí no problema. Eu tenho um problema aí para resolver alguma coisa. Aí, a partir daí vão surgindo as ideias, né? E a gente pensa como resolver isso. E o Arduino já é ali a ferramenta pronta, né? Por quê? Porque eu sei que um determinado sensor vai ser ativado e ele vai mandar uma placa, ou vai mandar um sinal para a placa do Arduino, e o Arduino vai mandar para um determinado dispositivo, né? Eu sei que esse aí é o princípio. Aí a questão é só pensar, né? Qual é a demanda, qual é a necessidade, né? O problema é levantar os dados, né? Fazer o estudo, ver os objetivos, né? Toda essa parte de um projeto, né? A metodologia, aquilo que vai ser executado, né? Os recursos necessários, cronograma e o resultado, né? Então é possível trabalhar, né, todas as etapas de um projeto com os alunos com o Arduino, né? Porque você tem um problema, você quer chegar a um determinado objetivo, né, que é resolver aquele problema. Então vai precisar de toda uma organização. Então o ensino por projeto é bastante viável com o Arduino. Deixa eu ver aqui o comentário. Tudo bem, Cabral. Cabral vai ter que se ausentar. Um bom feriado para você. Né? Ah, já saiu, né? Então, vamos lá, né? Dando continuidade. Tem um exemplo aqui que eu achei aqui, né? É um alimentador automático de animais, né? Então a gente tem aqui o Arduino, ele está protegido, né? Dentro dessa proteçãozinha de plástico, né? E a gente tem um determinado motor, né? Um dispositivo que vai girar aqui uma hélice. Então, é uma necessidade, por exemplo, que eu senti quando eu viajei no ano passado, né? Eu fui aí lá para a terra natal do professor Micaías, fui passar uns 5 dias fora e pensei, quem é que vai alimentar? Tenho 2 cães aqui em casa, né? Eu pensei, como é que vou colocar comida pro cachorro, colocar ração? Aí eu tive que contratar alguém para ficar vindo aqui pela manhã, meio-dia e à tarde para ficar botando ração pro cachorro, né? Aí, um dispositivo desse tipo aqui seria muito útil. Por quê, né? Porque você pode programar o Arduino, por exemplo, para a cada 8 horas, não sei, né? A cada 6 horas, ele aciona, né, o motor. Esse motor vai girar essa hélice e vai depositar uma determinada quantidade aí de ração em um recipiente aqui embaixo, né? Então, a cada 8 horas ele vai fazer isso. Por exemplo, né, a cada 6 horas. Então, é só programar lá o delay, né? Vou voltar aqui o código lá no... Acho que é na página 9. Deixa eu ver aqui. Você programa bem aqui no início, né? Então, você faz um código desse. No lugar do delay, você coloca aí a quantidade de tempo, né? De tempos em tempos ele vai acionar aquele pino.
Só lembrando que ele aciona um pino desse aqui, né? É nada mais, nada menos que acionar um pino desse, com uma corrente elétrica durante um determinado intervalo de tempo. Basicamente, o sinal é só isso, né? O Arduino manda energia para o pino, depois ele cessa, depende. Aí você que vai dizer a quantidade de tempo, o delay, né? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Então, é algo que é necessário. Um alimentador automático, né? Para quando você quer viajar, você quer sair. Então, é uma solução prática. E, por fim, eu gostaria de apresentar aqui um projeto meu, né? Eu só tirei um print aqui do vídeo que eu fiz. Nesse caso aqui, é um contador, né, de pessoas que adentram a um determinado ambiente, né? Eu elaborei esse projeto quando nós fomos eu estava em 2020, né? A gente estava estudando essa questão aqui do Arduino, aprendendo aí no tempo da pandemia. Aí eu pensei em uma demanda, né? Por exemplo, eu quero saber quantas pessoas tem dentro de um supermercado, né? Porque naquele tempo era limitado, né? Só podia tantas pessoas dentro de um supermercado, dentro de uma farmácia, dentro de um determinado ambiente, né? Então eu coloquei aqui um sensor, peguei uma casinha, né, dessas aqui de madeira, né? Eu coloquei um sensor aqui na porta da casinha. Então, toda vez que você passa pelo sensor, né, pode ser com a caneta, com o dedo, qualquer coisa, né? Você passa, ele vai acender o LED, por exemplo. O LED, se não me engano, era o verde. Se eu passo 10 vezes, simbolizando que 10 pessoas entraram, né? Então, o LED verde acende 10 vezes, ele pisca. A partir da 11ª, ele já fica aceso. Então, eu sei que se ele está aceso, mais de 10 pessoas estão no recipiente. Aí, quando passa ali a pessoa número 12, 13, 14, o LED amarelo fica piscando. Então, se o LED amarelo está piscando, eu sei que existe entre 10 e 20 pessoas. Toda vez que ele pisca, ou é a pessoa número 15, ou 16, ou 17. Aí, quando passa a 20ª pessoa, o LED amarelo fica aceso constantemente. Então, se eu ver que o LED amarelo está aceso, eu sei que tem 20 pessoas dentro da residência, ou do ambiente, né? Aí ele fica piscando a partir da pessoa número 21, a 22, a 23ª, a 24ª, o amarelo pisca. Quando passa a 30ª pessoa, o LED azul acende. Então eu sei que ali tem 30 pessoas naquele ambiente. Aí já seria, no caso, já se tomaria a medida, né, de ninguém mais entrar, né, esperar ali alguém sair, né. Então esse sensor iria contabilizar pessoas. Mas ele pode também ser conectado em um display, né. No caso, o Arduino possui um monitor serial, né. Monitor serial é uma parte ali da IDE do Arduino, do programa, que ele conta, né? Ele só diz os números, vai contando. Então, através dessa ideia, a gente poderia saber quantas pessoas adentraram, né? O número exato. Ou então instalar um display, né? O display diria quantas vezes, né? Quantas pessoas entraram dentro do ambiente, né? Então, isso aí seria, a partir dessa demanda, né? A gente pensa nesse projeto e elabora ali o código, né? Para poder ele executar. Então, eu não coloquei o display, porque o display exigiria exigiria um código maior, né? E eu não tinha ali um domínio muito, naquela época, um certo domínio do código, de fazer o código, né? Então, eu deixei só os LEDs acendendo mesmo. Você só coloca, né? LED, aí bota high ou low, né? Aceso ou ligado ou desligado e bota o tempo, né? Você diz 10 segundos, não sei. Então, você diz ali quantas vezes ele pisca, né? E aqui tem a capa, né? Tem esse vídeo, né? Eu publiquei ele no meu canal no YouTube. Esse aqui, ó, Professor Marcos Moraes. Esse vídeo com esse projeto aí foi apresentado na mostra virtual realizada, né, pela SEDUC, né, Secretaria de Educação.
bibliografia, nós pesquisamos alguma coisa aí dessa apostila do Vida de Silício, né? O site. A Vida de Silício tem muita coisa interessante. E, basicamente, só isso, pessoal. Obrigado aí. Vou fazer aqui o compartilhamento. A apresentação foi muito boa, professor. Eu gosto muito da utilização do Arduino e é um conteúdo que faz muita diferença no ensino médio. Sim, exatamente. Né? Eu lembro do saudoso Frank, professor Frank, que estava empolgadíssimo. Rapaz, isso aqui ele fazendo um plano inclinado com um sensor desse de presença, aí contava o tempo que o objeto demorava para cair, tal. Aí assim Eu tem vou ser muita sincero, aplicação. um Arduino na minha mão é brinquedo, porque eu sou criativo para inventar coisa e eu acho interessante. Pois é, ô Marcos, me diz uma coisa. Tu sabe dizer quando a pessoa adquirir a placa, vem um kit básico, tipo assim, a placa vem com os sensores tal, ou Não, a gente adquire. padrão? A gente adquirir a placa e vai comprando os sensores. A gente vai comprando os sensores. E cada vez está surgindo novos sensores, né? Sim, são diversos sensores, né? Cada um ali para uma determinada demanda ali. Uhum. Agora me diz uma coisa, Marcos. Eu estou perguntando como leigo mesmo, tá? Quem eu vi usando o Arduino estava o computador todo desmontado. Precisa fazer isso para usar? Computador? Sim. Não. A gente só conecta aqui. Pega aqui, eu conecto o cabo USB no Arduino. Certo. Aqui. E a outra entrada. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é pequenininho, né? Tá. E a outra entrada no USB normal. No computador, no USB do computador, ou até mesmo do celular. Até o João Guilherme, eu vi essa semana ele utilizando um no celular, né? Ou seja, o Arduino estava no celular, a IDE, né? E ele utilizando, fazendo o código. Legal. Então fica... eu tive uma aluna de TCC que ela fez um trabalho com Arduino e, assim, falou a questão do próprio preço, tá? Que o Arduino, de uma forma geral, possibilita de fazer muitos experimentos tal e um custo baixo. Sim. Assim, aí é bem bacana isso. Como o Rivaldo falou, né? Tendo criatividade, assim, tem sensor para um monte de coisa. Aí você pode estar usando esses sensores e fazendo vários experimentos. Isso é bem bacana. Eu estava até mencionando com o João Guilherme que no meu tempo o professor Jeremias utilizava uma photogate, né? A gente media aqui a aceleração da gravidade, né? Duas photogate, deixava cair uma bolinha assim, aí ela media o tempo, né? Que passa por um e que passa pela outra, aí tem a distância. Usava a função para calcular a aceleração, né? Aí com o Arduino, o sensor ultrassônico, facilmente calcularia, né? Ele também já daria o valor no código, né? Feito. É verdade. O Arduino calcularia, né? A aceleração. Beleza. Pronto. Aí o Scott estava olhando aqui as mensagens, o Scott e o Cabral se ausentaram. Então, assim, eu, sendo sincero, eu nunca usei, tá? Tenho que... Assim, todo mundo fala que é simples, tá? Aí depois tenho vontade de sair mexendo aqui. Eu lembro um amigo meu construiu com a filha, na época tinha uns 10 anos, um semáforo. Sim, é um semáforo. Aí acendia um LED, aí depois acendia outro, e depois acendia outro. Tudo com o delay especificado e tal. É bem bacana. Tá? E até eu estou falando aqui, a menina tinha 10 anos na época, 8 anos, coisa assim.
e aí dá para a gente ver como é simples, tá? Assim, que dá para ser feito assim de uma forma tranquila, tá bom? Ô Marcos, ainda existe esse programa da SEDUC? Existe no centro de formação, Uhum. Antonino Freire. Uhum. Aí ainda existe. Ah, bacana. E aí, as escolas receberam kit? Algumas escolas receberam. Na época, havia 20 professores, né? Aí inicialmente, a gente mesmo comprava, né? Eu comprei a placa, essa daqui e algumas outras, esses sensores, né? Mas depois a gente recebeu alguns kits para poder trabalhar nas escolas. Só que foi o tempo que entrou a pandemia. Foi justamente em 2020 que a gente recebeu esses kits. Uhum. Ah, beleza. Então, Marcos, eu quero agradecer aqui. Foi bem didático, bem simples. E assim, eu acho que deu para ilustrar bem assim as possibilidades. E eu tenho certeza que você falou poucas possibilidades, tá? Porque tem sensor, dá para fazer muita coisa, tá? Então, é bacana demais. Eu acho que até poderia ter alguma coisa a mais na graduação, né? Uma ferramenta simples, eu acho que acaba tendo, quando se tem algo, é só mais assim como curso de extensão, alguma coisa assim por fora. Não tem dado nada na graduação. Eu acho que isso é uma falha, tá? Até porque a gente faz na física experimental, por exemplo, usa uns equipamentos assim que são bons, faz parte, mas eu acho que também tinha que ter essa outra parte aí também, né? Sim, justamente. Uhum. Então, gente, alguma pergunta, alguma colocação mais? Pronto. Amanhã, gente, eu quero falar que amanhã não tem encontro não, tá? Só na outra segunda, tá certo? Que é com a professora Andréa, tá bom? Vai falar sobre a BNCC, o novo ensino médio, tá? E agora, André, tá até naquela situação. E aí, o novo ensino médio está suspenso, como é que vai ficar? É uma questão aí difícil. Demorou para se adaptar e agora está restrito, está retido, né? Então, professor, mas ainda não foi suspenso nas escolas. foi ainda não, né? Não. Tá. Então, é isso. Marcos, obrigado novamente, viu, pela exposição aqui. Eu agradeço. Muito bom, tá? Aí, obrigado também pela participação dos espectadores, tá? E é isso, gente. Boa noite, bom feriado para vocês, bom final de semana e até a próxima segunda. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.